Empregada modesta muda a vida do chefe rico com uma revelação surpreendente. O sol da manhã filtrava-se pelas janelas de vidro do elegante prédio em São Paulo, enquanto Ricardo, o milionário solitário, estava mergulhado em seus próprios pensamentos. Ele era o rei da tecnologia, fechando negócios como quem compra pão na padaria. Mas por trás da fachada reluzente, escondia-se um homem que se perdia em meio a papéis, cifras e um mundo superficial. Amizades baseadas em interesses, sorrisos ensaiados e familiares que só apareciam em datas festivas. Ele vivera por anos como um fantasma entre multidões. Era nesse cenário que Laura, uma funcionária de limpeza, cruzou seu caminho. A simplicidade dela era um sopro de ar fresco em seu mundo sufocante. Enquanto Ricardo se perdia em reuniões sofisticadas, Laura enfrentava suas próprias batalhas diárias, passando o dia com um pano em mãos, transformando espaços mal iluminados em lugares acolhedores. Seu olhar, porém, carregava uma determinura. Um nó se formou em sua garganta. O que fazer com aquilo? Ela conhecia o preço da verdade, mas ao mesmo tempo, o peso daquilo a tornava ainda mais intrigante para Ricardo. A atmosfera entre eles mudou, uma tensão crescente. Ricardo, que antes a via apenas como uma funcionária comum, começou a observar Laura de forma diferente. Ele se encantava com a honestidade dela, algo tão raro em sua vida. Ao mesmo tempo, Laura lutava contra um dilema interno. Revelar a verdade poderia custar a amizade que começava a florescer, mas ficar em silêncio significava carregar um fardo pesado. O clima no escritório mudava. Sussurros surgiam sobre rumores de um escândalo que poderia acabar com tudo o que Ricardo construíra. Ele se tornara cada vez mais dependente da presença de Laura, buscando consolo em suas palavras simples, enquanto Laura se tornava um porto seguro em meio ao caos. A tensão atingiu o ápice quando Ricardo, sem saber do turbilhão que sua vida estava prestes a enfrentar, se aproxima. A pergunta pairava no ar: até onde eles estavam dispostos a ir para proteger seus segredos? E o que aconteceria quando a verdade finalmente viesse à tona? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O mundo ao redor de Ricardo e Laura parecia congelar naquele instante. O calor da proximidade. A intensidade na troca de olhares. Tudo estava prestes a mudar. Ricardo estava prestes a perguntar a Laura o que era o som agudo e ensurdecedor. Ele olhou rapidamente em direção à janela e viu um carro de polícia estacionando em frente ao prédio. Um frio na barriga. O que estaria acontecendo? Laura percebeu o nervosismo dele e tentou acalmá-lo, mas seu próprio coração estava acelerado. Sem saber como reagir, ela resolveu praticar o que sempre fazia, focar em seu trabalho. Mas a tensão crescia no ambiente. De repente, a porta do escritório se abriu com força. 2 policiais, em uniformes azuis, entraram no espaço, um deles segurando uma pasta de documentos. Laura quase deixou cair o pano que segurava. O olhar do policial se fixou em Ricardo e o outro começou a olhar para os funcionários que estavam ali. O clima pesou. Um silêncio sombrio tomou conta do lugar. Ricardo Fernandes? O policial chamou, sua voz autoritária ecoando nas paredes. O milionário se endireitou, confuso, mas um instante depois, uma sombra de medo passou pela sua expressão. Sim, sou eu. O que está acontecendo? A voz dele saiu mais alta do que pretendia, com um misto de indignação e temor. Estamos aqui para uma investigação.
Recebemos denúncias sobre fraudes e lavagem de dinheiro na sua empresa. Precisamos que você nos acompanhe para prestar esclarecimentos. A sala inteira ficou em estado de choque. Laura ficou paralisada, o pano nas mãos parecia cada vez mais pesado. Um nó na garganta. Como isso poderia estar acontecendo com Ricardo? Ela se perguntava. Mas o impacto foi ainda maior quando, enquanto o policial falava, ele voltou-se para Laura e, com um olhar sério, disse: Você sabe de alguma coisa referente a isso? A pergunta cortou o ar. Todos os olhos na sala se voltaram para ela. Laura estava em choque. O documento que ela tinha visto antes agora parecia um aviso do destino. Deveria contar a Ricardo, revelar o segredo que conhecia, mas e se isso o envolvesse ainda mais em problemas? O medo de perder a amizade com ele se misturava com a raiva por não ter falado antes. Ricardo virou-se de golpe para Laura. Seu olhar carregava uma mistura de confusão e desespero. Laura, você sabe de algo, não sabe? A cabeça dele parecia girar. As palavras não saíam. O que ela poderia dizer? Que havia descoberto algo obscuro sobre seus laços familiares, algo que poderia arruinar tudo. Era um momento de tensão profunda, um abismo entre a revelação e o silêncio. E antes que ela pudesse decidir o que fazer, o celular de Ricardo começou a tocar, uma melodia estridente quebrando o clima pesado. O nome no visor, um advogado de confiança. Ele hesitou, olhando para o telefone como se ele pudesse lhe dar as respostas. Eu não sei o que está acontecendo, mas preciso de um momento para pensar. A voz de Ricardo estava trêmula. A pressão estava aumentando. O que ele faria agora? A sirene lá fora ainda soava, com a polícia esperando por uma resposta. Laura podia sentir que tudo estava mudando. A revelação da sua verdade poderia salvar ou destruir Ricardo. O vínculo que eles tinham era mais forte do que qualquer escândalo, ou seria. Com a sala cheia de expectativa e perguntas pairando no ar, a única certeza é que nenhuma vida seria a mesma novamente. O que ele escolheria? E ela? A verdade estava prestes a se revelar. Mas o custo poderia ser devastador. O mundo ao redor de Ricardo e Laura parecia congelar naquele instante. O calor da proximidade, a intensidade na troca de olhares, tudo estava prestes a mudar. Ricardo estava prestes a perguntar a Laura o que ela sabia. Mas antes que pudesse abrir a boca, uma sirene cortou o silêncio da manhã. Era um som agudo e ensurdecedor. Ele olhou rapidamente em direção à janela e viu um carro de polícia estacionando em frente ao prédio. Um frio na barriga. O que estaria acontecendo? Laura percebeu o nervosismo dele e tentou acalmá-lo, mas seu próprio coração estava acelerado. Sem saber como reagir, ela resolveu praticar o que sempre fazia, focar em seu trabalho. Mas a tensão crescia no ambiente. De repente, a porta do escritório se abriu com força. 2 policiais, em uniformes azul escuros, entraram no espaço, um deles segurando uma pasta de documentos. Laura quase deixou cair o pano que segurava. O olhar do policial se fixou em Ricardo. E o outro começou a olhar para os funcionários que estavam ali. O clima pesou. Um silêncio sombrio tomou conta do lugar. Ricardo Fernandes, o policial chamou, sua voz autoritária ecoando nas paredes. O milionário se endireitou, confuso, mas um instante depois, uma sombra de medo passou pela sua expressão. Sim, sou eu. O que está acontecendo? A voz dele saiu mais alta do que pretendia, com um misto de indignação e temor. Estamos aqui para uma investigação. Recebemos denúncias sobre fraudes e lavagem de dinheiro na sua empresa. Precisamos que você nos acompanhe para prestar esclarecimentos. A sala inteira ficou em estado de choque. Laura ficou paralisada. O pano nas mãos parecia cada vez mais pesado. Um nó na garganta. Como isso poderia estar acontecendo com Ricardo? Ela se perguntava. Mas o impacto foi ainda maior quando, enquanto o policial falava, ele voltou-se para Laura e com um olhar sério disse: Você sabe de alguma coisa referente a isso? A pergunta cortou o ar. Todos os olhos na sala se voltaram para ela. Laura estava em choque.
O documento que ela tinha visto antes agora parecia um aviso do destino. Deveria contar a Ricardo, revelar o segredo que conhecia, mas e se isso o envolvesse ainda mais em problemas? O medo de perder a amizade com ele se misturava com a raiva por não ter falado antes. Ricardo virou-se de golpe para Laura. Seu olhar carregava uma mistura de confusão e desespero. Laura, você sabe de algo, não sabe? A cabeça dele parecia girar. As palavras não saíam. O que ela poderia dizer? Que havia descoberto algo obscuro sobre seus laços familiares? Algo que poderia arruinar tudo? Era um momento de tensão profunda, um abismo entre a revelação e o silêncio. E antes que ela pudesse decidir o que fazer, o celular de Ricardo começou a tocar, uma melodia estridente quebrando o clima pesado. O nome no visor, um advogado de confiança. Ele hesitou, olhando para o telefone como se ele pudesse lhe dar as respostas. Eu não sei o que está acontecendo, mas preciso de um momento para pensar. A voz de Ricardo estava trêmula. A pressão estava aumentando. O que você faria agora? A sirene lá fora ainda soava. Com a polícia esperando por uma resposta, Laura podia sentir que tudo estava mudando. A revelação da sua verdade poderia salvar ou destruir Ricardo. O vínculo que eles tinham era mais forte do que qualquer escândalo, ou seria. Com a sala cheia de expectativa e perguntas pairando no ar, a única certeza é que nenhuma vida seria a mesma novamente. De repente, um barulho ensurdecedor de vidro quebrando ecoou pelo escritório. Todos se viraram, e para o choque geral, um terceiro policial, um agente disfarçado, irrompeu pela porta principal com o distintivo pendurado no pescoço. Ele estava ofegante, o rosto pálido e os olhos arregalados. Sem mais delongas, ele gritou: "Temos um problema. A operação está comprometida. O informante foi descoberto." O ar ficou eletrificado. Laura sentiu seu peito apertar. Um informante? Ricardo ficou imóvel, como se o chão se abrisse sob seus pés. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz saiu em um sussurro. "O informante é alguém próximo, alguém que pode estar aqui agora." O agente respirou fundo, olhando diretamente para Laura. "Temos razões para acreditar que a informação sobre a fraude saiu do interior da sua empresa. E você?" O olhar dele se tornou um raio de acusação. "Você sabe quem é." O mundo de Laura desmoronou. As peças do quebra-cabeça se alinharam de forma devastadora. O plano de Ricardo estava em risco, e a confiança que eles construíram estava prestes a se desfazer em fumaça. "Eu não sei de nada", ela gritou, mas a certeza de que estava no centro de tudo era como uma faca cravada. A sala se encheu de murmúrios nervosos. As pessoas trocavam olhares, cada um avaliando o outro. Ricardo, completamente em estado de choque, se virou para Laura, seu olhar agora carregado de dúvida. Você tem algo a ver com isso?" As palavras dele caíram pesadas como chumbo, e ali, no auge da tensão, a verdade estava prestes a explodir. Laura precisava decidir, se proteger ou proteger o homem que havia se tornado seu porto seguro. O tempo estava se esgotando. E o que vinha pela frente poderia devastar não apenas suas vidas, mas todos ao seu redor. O que ela faria agora? Laura estava paralisada, a palavra informante ecoando em sua mente como um sino estromboso. Ela olhou para Ricardo, e a confusão no seu olhar estava se transformando rapidamente em desconfiança. Era como se mais uma peça do quebra-cabeça estivesse se encaixando, mas essa peça era devastadora. "Ricardo, eu juro que não sei de nada. Eu apenas encontrei um documento." As palavras dela fluíam num misto de desespero e sinceridade. Ela sentia seu estômago revirar, o pânico começando a dominar seus sentidos. O agente fixou o olhar em Laura, e a sala estava tensa, quase palpável. "Você pode pensar que não está envolvida, mas encontre-me uma única explicação lógica para você estar aqui na hora errada." O silêncio se instaurou, quebrado apenas pelo som da sirene que ainda ecoava lá fora. Ricardo estava em estado de choque.
A expressão de queria acreditar que ela era quem dizia ser, mas tudo estava desmoronando. Então, uma explosão de som interrompeu aquele momento congelado. O celular de um funcionário próximo tocou, vibrando na mesa como um alerta. Todos se viraram simultaneamente. O executivo pegou o telefone e, ao olhar a tela, sua expressão mudou. É da diretoria. Eles mandaram cancelar o contrato com a empresa fornecedora principal. Ainda não sabemos o que está acontecendo. O policial começou, mas foi interrompido. É o fornecedor, aquele que estava sob investigação. O que tem a ver com a fraude? A voz do funcionário tremia. As revelações surgiam como ondas. Cada nova informação batia com força, arrastando tudo em seu caminho. Ricardo olhou para Laura, o medo nos olhos dele mudando para uma compreensão sufocante. Você me falou sobre um documento que você encontrou. Você sabe de algo? Laura tentou pensar, uma chama de pânico crescendo dentro dela. Ouvindo os murmúrios na sala, ela decidiu que precisava falar. Eu vi uma linha de transferência, nomes que não deveriam estar ali, pessoas que têm conexões com sua família. Ricardo, o choque era quase palpável. Ricardo parecia ter levado um soco no estômago. Com minha família? O que você está dizendo, Laura? São nomes ligados a negócios obscuros, Ricardo. Eu pensei que poderia ser um erro, mas isso parece mais sério do que pensei. Alguém está usando o nome da sua família. Do que você está falando? Ele estava quase gritando agora, a raiva e a confusão emaranhadas em seu olhar. A sala estava um caos, e a tensão aumentava. Os policiais trocavam olhares, e felizmente ninguém parecia notar a inquietação de Laura. Mas a verdade começou a ferver dentro dela. Se ela revelasse tudo, suas próprias intenções ficariam expostas. Mas e se isso prejudicasse ainda mais a situação de Ricardo? À medida que tentava imaginar a metáfora do mundo virando de ponta cabeça, a porta se abriu novamente, e uma figura conhecida passou. Uma mulher elegante e confiante, com um amplo sorriso. Era Clara, a irmã de Ricardo, que não aparecia há anos. O que está acontecendo aqui? Eu ouvi gritos. Ricardo, você está bem? O impacto de sua presença era como um balde de água fria. A expressão de Ricardo mudou instantaneamente. A mulher avançou para ele, ignorando os policiais que a seguiam com olhares confusos. Clara, o que você está fazendo aqui? O tom de Ricardo indicava um choque maior do que ele gostaria de admitir, e a sala toda ficou em silêncio. Estou aqui para ajudar, mas você precisa me ouvir agora. Não podemos perder mais tempo. A urgência na voz dela era palpável. Essa investigação não é o que parece. Você precisa saber quem realmente está por trás disso. Laura sentia seu coração disparar. Agora, ela estava perdida em um turbilhão de segredos e revelações que podiam levar tudo ao colapso. O que mais poderia sair daquela boca que estava prestes a lançar a verdade como uma bomba? Enquanto a tensão preenchia o ar, ficou claro que a vida de todos ali estava prestes a mudar para sempre. E a verdade que Laura temia poderia ser mais devastadora do que o próprio escândalo. Clara, você sabe algo que não me contou? Ricardo perguntou, a voz dele carregando um peso absoluto enquanto o olhar dela se perdia por um instante, e Laura, com um nó na garganta, apenas esperou. O que haveria a seguir? Ninguém estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Clara olhou de Ricardo para Laura, o nervosismo pulsando em seus olhos. Eu tenho algo a compartilhar, disse ela, mas a hesitação apertava suas palavras. A sala estava prestes a explodir, e os policiais trocavam olhares, como se soubessem que algo estava prestes a mudar tudo. Você precisa me dizer o que sabe, Clá. Por favor. Seus olhos buscavam respostas que pareciam pairar no ar, impossíveis de alcançar. Clara respirou fundo. A investigação, ela envolve pessoas da nossa família. Mas não é só isso. Ricardo tem um segredo que nosso pai levou para a tumba. Um segredo que pode mudar tudo o que você acha que sabe. O tom dela era grave.
e cada palavra parecia pesar mais que um fardo. Laura estava em choque, seu corpo rígido. Que segredo? Sussurrou, a curiosidade aflita, se misturando ao medo de novas revelações. Nosso pai, ele não era quem pensávamos. Ele estava envolvido em um esquema muito maior. Isso pode ser a raiz de toda essa fraude. Clara continuou, mas o olhar de Ricardo estava cheio de furidor. Por que você não me contou antes? O tom dele era acusador, um corte em seu coração. Eu não tinha certeza. Eu só soube recentemente. E quando vi o que estava acontecendo, não sabia como te falar, como explicar. Clara estava prestes a chorar, a pressão do momento a esmagando. Está tudo um caos, Ricardo gritou, sua voz começando a falhar. E tudo isso me envolve. A polícia está aqui, e você me diz que nossa família é parte disso? Ele parecia perdido, sua confiança desmoronando. Laura queria falar, queria interromper aquela avalanche de verdades. Mas em vez disso, a realidade se tornava mais pesada. Sua mente girava, tentando entender o que tudo isso significava. E de repente, um barulho forte ecoou do fundo do corredor, como uma explosão. O chão sob eles parecia tremer. O que foi isso? Um dos policiais gritou, seu olhar se voltando para a direção do som. Cuidado! Clara exclamou, enquanto todos se viraram para a porta. A porta principal do escritório foi escancarada de uma vez, e um grupo de homens mascarados entrou, armados e gritando. Ninguém se move! É um assalto! O terror na sala foi instantâneo. Ricardo, ainda em estado de choque, tentou agir. Todos ao chão! Gritou. Mas sua voz era abafada pelo pânico. Laura sentiu seu coração acelerar. Mas algo mais estava se formando em sua mente. Um plano, uma ideia. Os homens começaram a forçar a entrada, e a adrenalina explodia nos corpos de todos. Laura correu e escondeu-se atrás de uma mesa, na tentativa de escapar da cena. Mas no fundo, sabia que aquelas pessoas estavam ali, por causa da verdade. Enquanto o tiroteio começava, a poeira do tumulto se misturava ao medo e à confusão. Clara, o que aconteceu com a informação? Ricardo gritou, tentando se proteger enquanto os mascarados se aproximavam. Mas foi naquele momento que um deles a viu. O olhar do bandido se fixou em Clara, como se a reconhecesse, e então ele gritou, Você é parte disso. O mundo pareceu parar. O ar congelou nas pulmões de Laura. Clara, o que ela tinha a ver com tudo? A revelação estava prestes a explodir, e o tempo parecia se arrastar. Com o caos à sua volta, a única certeza era que tudo estava mudando. Os segredos da família de Ricardo, o papel de Clara e o verdadeiro motivo por trás da perseguição estavam prestes a vir à tona. No instante em que o primeiro tiro ecoou, Laura soube que ninguém sairia ileso dessa. A verdade se tornara uma arma letal, e as consequências seriam inimagináveis. O que mais a verdade escondia? A escuridão só estava começando a surgir. O mundo parecia ter parado com a entrada dos homens mascarados. O pânico tomava conta da sala. Clara olhou em volta, seus olhos desesperados encontrando os de Ricardo. Ricardo, você precisa acreditar em mim. Eu não estou envolvida. Ela gritou, mas a expressão de Ricardo era uma mistura entre choque e raiva. O que você fez, Clara? Ele estava quase ofegante, as palavras cortadas como facadas. O bandido que a reconhecera se aproximou, seu olhar gélido e ameaçador. Você está com o time errado, sua traidora. Achou que poderia se esconder, mas nós sabemos do seu papel nisso tudo. Laura estava agachada atrás da mesa, seu coração disparado. Ela podia sentir a tensão crescendo, como um fio prestes a se romper. A única janela do escritório refletia a luz do dia, mas a atmosfera estava enevoada por um medo palpável. Clara, o que está acontecendo? O desespero agora tomava conta da voz de Laura. Antes que Clara pudesse responder, um dos assaltantes apontou a arma em direção a ela. Cale a boca! Ninguém se mexe! Estamos aqui para resolver algumas contas. O som da arma sendo preparada ecoou,
E o silêncio era tão forte que doía. Os policiais tentavam coordenar as ações, mas estavam tão surpresos quanto todos os outros. Ricardo, desesperado, deu um passo à frente. Escutem, eu não sei quem vocês são, mas isso pode ser resolvido de outra forma. Vamos conversar. Sua bravata soava vazia, e Laura percebeu a vulnerabilidade nele. Era um homem que sabia que estava em apuros. Conversar? Que pena, não estamos aqui para isso. O bandido riu, um riso frio e sem vida. A atitude dele mudava a cada palavra, e um calafrio percorreu a espinha de Laura. O que mais ele sabia? Nesse momento, o agente disfarçado decidiu se mover. Ele se posicionou entre os assaltantes e Clara, com a mão firmemente em seu distintivo. Ninguém precisa se machucar. Vamos resolver isso com calma. Mas suas palavras estavam carregadas de uma incerteza que não ajudou em nada a atmosfera já carregada. E foi nesse instante que tudo mudou. Um outro grito ecoou do corredor e a porta principal foi arrombada novamente. Desta vez, não eram apenas homens armados, mas uma equipe de repórteres e câmeras. Ricardo, o que está acontecendo? As vozes gritavam do lado de fora. O caos aumentou. Todos se viraram para a porta, distraídos por aquele tumulto. E aquela distração foi o que o salvou. Em uma fração de segundo, Laura se lembrou do documento que tinha encontrado. Um pensamento veloz atravessou sua mente. E se ela pudesse usar isso? Ricardo! Laura gritou, a voz aguda cortando o pânico. O documento que eu vi, isso pode mudar tudo. Você precisa saber a verdade que nós... Ela hesitou olhando para Clara. O que mais poderia revelar? A pressão aumentava. Nesse momento, um dos assaltantes olhou para Ricardo e Clara, confuso. Não vale a pena se arriscar por eles. Essa gente está jogando com fogo. Ele gesticulou, agitado. O clima febril cobriu todos. Laura aproveitou a brecha e saiu de trás da mesa, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Clara, o que mais você sabe sobre a nossa família? O que aconteceu com o nosso pai? Os olhos de Clara se arregalaram, e por um segundo, a máscara do pânico deixou transparecer um brilho de esclarecimento. Não é apenas a empresa, Laura. Tudo isso é um jogo. O verdadeiro informante, você está olhando para ele. O coração de Laura parou. O que você está querendo dizer? Ricardo perguntou, atordoado. As palavras de Clara eram como um veneno se espalhando pelo ar. Você não pode estar falando sério. Sim, eu tô. Existe um plano maior, um esquema que não envolve só a nossa família. Alguém está moldando isso desde o princípio, e nós somos apenas peões. A revelação era impactante. Laura sentiu os joelhos fraquejarem. Será que tudo era uma falcatrua maior do que imaginavam? O bandido, agora mais agitado, se virou para os policiais. Eu não tenho tempo para isso. Ou vocês saem, ou alguém aqui vai se machucar. As câmeras disparavam flashes, e as vozes ecoavam. O mundo lá fora parecia distante e irrelevante. Todos ali estavam prestes a descobrir que a verdade era mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Laura encarou seus amigos, seus rostos refletindo o mesmo choque. E no meio daquele tumulto, uma bomba estava prestes a explodir. De repente, um homem entrou pela porta. Alguém que ninguém esperava. O próprio pai de Ricardo. O que está acontecendo aqui? Ele parecia calmo, mas havia uma intensidade em seu olhar. O que ele sabia? Qual era o seu verdadeiro papel nesse conturbado jogo? Laura sentiu um frio na espinha. Aquela chegada poderia mudar tudo novamente. A verdade estava ali, dançando na ponta da língua, mas o custo para revelá-la poderia ser mais doloroso do que o silêncio. Todos se preparavam para uma onda de novas revelações, mas ninguém estava pronto para o que viria a seguir. Clara se virou lentamente, a porta escancarada atrás dela mal tendo registrado. O olhar em seu rosto era uma mistura de alívio e dor. Pai? As palavras saíram como um sussurro, quase inaudíveis. Para todos ali, o momento parecia surreal. O pai de Ricardo, um homem que todos conheciam como um ícone de sucesso no mundo dos negócios, agora estava bem ali, no epicentro do caos.
Eu não vou deixar você fazer isto, ele declarou, com uma voz firme que retumbou pela sala. O som da arma ainda vibrava no ar e as expressões de medo se tornaram instantaneamente misturadas com confusão. Clara hesitou, um sorriso falso se formando em seus lábios. Você não tem ideia do que está acontecendo, Ricardo protestou, a frustração aflorando. Você se escondeu todo esse tempo. Agora, quando tudo piora, você aparece. O pai olhou intensamente para Ricardo. Eu vim aqui para resolver isso antes que seja tarde demais. O que ele realmente queria resolver? O clima na sala mudava drasticamente. Agora não era apenas sobre a operação policial ou assaltantes. A verdadeira natureza dos relacionamentos ali começava a desmoronar. Nesse exato momento, um dos assaltantes estava se aproximando de Clara. O bandido a encarava com desdém. Deixe-a em paz. Ricardo gritou, movimentando-se como se quisesse proteger a irmã. Mas o pai levantou a mão, interrompendo-o. Não, você não entende. A Clara faz parte disso. A revelação caiu como uma bomba silenciosa e o mundo pareceu escurecer ao redor de Laura. O que ele queria dizer com isso? Clara, uma parte do problema? Os agentes policiais estavam completamente em alerta, os rostos tingidos de nervosismo. Todos precisamos sair daqui, um deles gritou, o tom de urgência não passando despercebido. Mas o pai de Ricardo levantou a mão novamente, e essa vez, um brilho perigoso em seus olhos indicava que ele sabia mais do que estava deixando transparecer. Você nunca deveria ter descoberto sobre o esquema. Clara berrou, sua voz quebrando sob pressão. O bandido hesitou, a confusão dele refletindo a dos outros. O que você está falando? A tensão acumulava. Laura estava paralisada, partes da conversa parecendo uma colagem de fragmentos. No fundo, ela sentia um nó se formando. O documento que lera, tudo fazia sentido agora. O que vocês sabem? Laura perguntou, quase como um grito desesperado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Antes que alguém pudesse responder, um segundo barulho forte ecoou pela sala. Uma explosão. A luz fliquerou e depois se apagou. O caos reinou novamente. Uma fumaça densa começou a invadir o espaço, e gritos ecoavam pelo escritório como um coro de pavor. Todos começaram a se mover, mas não havia direção clara. A fumaça era opressora. Clara gritou e, para surpresa de todos, um dos assaltantes começou a puxá-la, sua mão firme em seu braço. O olhar desesperado de Ricardo se transformou em um misto de medo e raiva. Não! Ele avançou. E então, tudo aconteceu rápido demais. Quando Ricardo estava prestes a alcançar a irmã, o pai dele o agarrou. Pare, Ricardo! O tom era de comando, e por um momento, Ricardo hesitou. O choque em seu rosto era quase palpável. Você não entende. Não podemos deixá-la ir. O assaltante puxava Clara em direção à porta, e a atmosfera estava impregnada com o medo do desconhecido. Mas o que ninguém esperava foi o que aconteceu a seguir. Em meio ao tumulto, um terceiro grupo, muito mais brutal e organizado, irrompeu por outra entrada. Eles estão aqui! Um grito cortou o ar. Os paus e gritos eram um caos total. Laura, ouvindo tudo, percebeu que a verdade a qual havia se apegado se transformava em uma teia de mentiras. Quem eram esses novos invasores? O que mais estava escondido? E o que fazia Clara tão essencial neste jogo? Laura viu um olhar de entendimento passar entre os assaltantes e o pai de Ricardo. Ele sabia. Sabia muito mais do que estava dizendo. E uma nova sensação surgiu em seu peito. O medo se espalhou, mas também um lampejo de coragem. Se houvesse uma chance de escapar daquele pesadelo, ela precisava pegar as rédeas da situação. Com um impulso repentino, ela decidiu que não seria mais apenas uma espectadora. Enquanto a fumaça enchia um espaço, ela se aproximou do pai de Ricardo, a decisão pulsando em seu coração. Diga a verdade, agora! Sua voz ecoava, exigindo respostas. O tempo parecia ter parado e um novo capítulo daquela história começava a se desenhar. Mas a realidade estava prestes a evaporar com mais revelações que estavam se preparando para surgir. Assim,
Laura ficou aguardando no limiar de um espaço onde as vidas poderiam mudar para sempre. Que viriam a descobrir? Laura encarou o pai de Ricardo. Seu coração acelerado. A fumaça densa tornava tudo mais confuso, mas ela sabia que precisava de respostas. Diga a verdade, agora! Suas palavras vibravam com urgência. Todos ali pareciam à beira de uma tempestade. Ricardo olhou fixamente para o pai. Sua expressão mesclava raiva e insegurança. Você está dizendo que a Clara? Ele não conseguia terminar a frase. As câmeras lá fora continuavam a piscar, capturando cada instante daquele caos. Os assaltantes estavam inquietos, e a situação tornava-se insustentável. Sim, Ricardo. Clara tem uma conexão. O que você não sabe é que tudo isso é mais profundo do que parece, o pai disse, sua voz calma em contraste com a confusão ao redor. Havia um brilho no olhar dele, um conhecimento oculto que Laura não conseguia ignorar. O tempo parecia parar, e a tensão era quase palpável. Clara estava em silêncio, seus olhos saltando entre o pai e Ricardo, como se tentasse encontrar uma saída. Pai, você precisa me explicar. O que você quer dizer com conexão? O que você realmente sabe? Ela parecia prestes a desabar, a fragilidade exposta diante de todos. E de repente, um grito. Ei, parem com isso! Um dos assaltantes estava gritando, a voz dele errática, enquanto seus olhos se voltavam para a porta. O que estão fazendo? Abracem a ação! O coração de Laura disparou. Um som ensurdecedor veio de fora, uma explosão que parecia sacudir tudo. A sala tremeu. É só mais uma jogada? As pessoas começaram a entrar em pânico. As vozes se misturavam em um clamor de incertezas e medos. Mas no meio dessa confusão, o pai de Ricardo deu um passo à frente. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Esses homens não estão aqui apenas por dinheiro. Eles querem nossa família. Você precisa ouvir, Clara. O tom de desespero na voz dele era claro, mas não tão poderoso quanto a realidade que estava prestes a desmoronar. Laura quis saber mais, seu instinto gritando para agir, para descobrir o que estava escondido. Você sabe quem está por trás disso. Diga agora. Suas palavras estavam impregnadas de força. A sala estava silenciada por um momento, como se todos estivessem aguardando uma bomba prestes a ser lançada. Então, o homem que era o pai de Ricardo olhou fixamente para Clara. A verdade é que você é mais do que uma irmã. Você é parte da linha de sucessão. Ele disse isso como um golpe, e o impacto foi como um furacão em meio ao caos. Clara parou, a cor drenando de seu rosto. O que você está dizendo? Você não pode. Isso não é real. Os olhos dela estavam arregalados, e a sala explodiu em murmúrios. A confusão tomou conta novamente. É real, Clara. Seu nome estava na lista de sucessão toda a sua vida. E a nossa empresa, a verdadeira empresa, não é o que todos pensam. Nossos pais estavam envolvidos em algo muito maior. Você não é apenas uma filha. Você é uma chave para um segredo obscuro. O pai de Ricardo parecia mais angustiado do que nunca. Sua voz ecoava uma verdade que ninguém estava preparado para ouvir. Lágrimas nos olhos, Clara balançou a cabeça, como se tentasse afastar a dor. Não, isso não é possível. Você estava em tudo isso. Eu sou apenas eu. Sua voz quebrou, e nesse instante tudo virou um turbilhão. Os assaltantes, percebendo a mudança de atmosfera, hesitaram. O que sabiam e o que poderiam perder parecia maior do que qualquer lucro. Laura sentiu que a sala estava prestes a explodir novamente, mas não apenas por causa do caos exterior. O conflito era mais profundo, enraizado em segredos familiares. Laura deu um passo à frente, a adrenalina a impulsionando. Se é verdade, se existe um segredo, o que vai acontecer agora? Ela olhou para o pai de Ricardo, e então para Clara. O que mais estavam escondendo? Nesse momento, a porta se abriu mais uma vez, e um novo grupo de pessoas entrou, desta vez com as identidades de agentes de segurança com armas à mostra. É um bloqueio! Gritaram, e todos na sala se viraram para encarar o novo cenário. No meio da confusão,
Laura percebeu que a resposta que buscava podia estar mais próxima do que imaginava. A verdade agora estava à vista. Mas seria uma verdade que todos estavam dispostos a enfrentar? O clima era denso, e o desfecho parecia mais próximo do que nunca. Imediatamente, Laura sentiu a conexão frágil entre eles se intensificar. Estavam todos juntos. Mas a desconfiança cheiro da traição preenchia o ar. O mundo de cada um realmente estava prestes a mudar. Mas em que direção? A expectativa pairava como uma nuvem prestes a desabar. O que mais estava por vir? A revelação do pai de Ricardo tinha mudado tudo, mas as respostas poderiam ser mais devastadoras ainda. E com os sentimentos em ebulição, cada um ali se perguntava: quem realmente estava do lado certo? Laura encarou o pai de Ricardo, sua mente borbulhando com respostas não ditas. Os olhos de todos estavam fixos nele. Um silêncio pesado preenchia o espaço enquanto a fumaça continuava a envolver tudo. Você sabia de tudo? Ela perguntou, a voz surpreendentemente firme. O que você está escondendo? Ele hesitou, o olhar desviando para a porta atrás de si, como se ponderasse uma fuga. Não é o que você pensa. Eu sempre fiz o que era necessário para proteger a nossa família. As palavras dele saíram como um sussurro, mas o peso delas reverberou na sala. Proteger ou esconder a verdade? Clara interrompeu, seus olhos brilhando com indignação. Você se preocupou mais em manter segredos do que em cuidar da gente, pai. Nesse momento, um dos assaltantes, já bastante nervoso com a situação, gritou: "Cale a boca! Isso não é hora para discussões familiares!" Mas havia uma tensão estranha no ar. A maneira como o assaltante segurava a arma parecia pouco firme, como se ele também estivesse em dúvida sobre suas ações. E então, uma nova explosão de luz e som irrompeu do corredor. Um forte estrondo ecoou, fazendo o chão tremer sob os pés de todos. Um pilar de fumaça negra se ergueu, e a visão tornou-se turva. Laura tapou a boca, sentindo o coração na garganta. O plano deles estava desmoronando. Mas antes que o cenário se tornasse totalmente caótico, um grito cortou a multidão. "Ricardo, cuidado!" O aviso de Clara era desesperado, e todos se viraram imediatamente. Naquela fração de segundo, um homem de terno elegante, com o olhar frio e calculista, apareceu na porta. Ele parecia tão fora de lugar naquele caos que a presença dele soou quase como uma ameaça palpável. "Saia do caminho, você não entende o que está acontecendo." Ele disse a todos, mas focou os olhos em Ricardo, como se o conhecesse muito bem. O que mais ele sabia? "Você sempre foi um estorvo." Ricardo ficou imóvel, seus olhos arregalados. "Irmão?" O sussurro saiu como um choque. Laura olhou para todos os lados, as peças do quebra-cabeça se movendo rapidamente em sua mente. Quem era aquele homem? O que ele estava dizendo? Sim, você ouviu certo. O homem sorriu, mas não era um sorriso sincero. "Você e Clara são apenas partes de um jogo muito maior, e eu sou quem irá tomar o que é meu." O ambiente estava eletrificado, como se cada palavra dele criasse uma onda de tensão. Laura sentiu seus joelhos fraquejarem. Um irmão? Isso significava que a dinâmica da família estava mais comprometida do que podiam imaginar. Clara trocou um olhar com Ricardo. A incredulidade era evidente. "Você está mentindo", Clara disse. Mas a determinação na voz dela estava se esvaindo perante a presença ameaçadora do homem. "Não existe nada que te ligue a nós. Existem documentos, segredos que você não conhece", ele respondeu, tomando um passo à frente. "E no final a nossa herança está nas minhas mãos. O que vocês acham que podem fazer? A empresa? O legado? Tudo isso será meu." Nesse instante, uma nova explosão, mais distante, cortou o ar e fez todos se sobressaltar. O caos estava se intensificando. O pai de Ricardo olhou para ele, o olhar agora repleto de desespero e uma nova percepção.
Você não é o único que fez certos pactos. Todos nós estamos entrelaçados neste jogo. Laura, saturada de emoções, decidiu que não poderia mais ficar parada. Qual é o seu jogo? O que você quer de nós? Ela gritou, as palavras escapando como um grito de desespero. A sala se encheu de murmúrios, e os assaltantes estavam começando a se agitar. Se houvesse uma chance de escapar, tudo dependia de compreender a verdade. Eu quero o que me pertence. O irmão de Ricardo disparou, e nesse momento um alarme soou fora do prédio, o som ressoando como um chamado à ação. Então ele fez algo inesperado. Em um movimento rápido, ele puxou um pequeno dispositivo do bolso e pressionou um botão. O chão sob eles pareceu vibrar. Claramente, algo muito maior estava em jogo. Não! O que você fez? Ricardo gritou, enquanto o irmão simplesmente riu, um riso arrepiante que ecoou no ar turvo. A sala estava em tumulto. O pai de Ricardo, em pânico, disparou. Parem! Não podemos nos entregar a isso. Mas era tarde demais. A revelação que todos temiam agora estava prestes a se desdobrar. Laura, com o coração a mil, se deu conta de que a verdade segurava mais segredos do que ela estava disposta a encarar. O que estava prestes a acontecer poderia destruir tudo o que conheciam, e muito mais. O que mais estava escondido sob a superfície daquela família aparentemente normal? As respostas estavam prestes a ser reveladas, mas apenas com consequências devastadoras. E a única certeza era que ninguém sairia ileso dessa. O que viria a seguir? A sala estava em caos. Com a fumaça preenchendo o ar, o irmão de Ricardo, que se apresentara como Rinaldo, estava prestes a desencadear um desastre ainda maior. Você realmente acha que pode escapar disso? Esse jogo não acaba aqui. Os olhos de Rinaldo brilhavam com uma frieza assustadora. Clara, apavorada, segurou o braço de Ricardo, tentando puxá-lo para trás. Precisamos sair. Ele não vai parar até conseguir o que quer. O pai de Ricardo, porém, respirou fundo, seu olhar firme ao encarar o filho e a filha. Parem, precisamos enfrentar isso juntos. Rinaldo, você não vai levar todos nós para o fundo do poço. Sua voz era de uma autoridade que havia se mantido silenciosa por muito tempo, mas agora ressoava como um trovão. Antes que Rinaldo pudesse reagir, um novo estrondo retumbou, seguido do barulho de cápsulas de armações e explosivos que começavam a ser ativados em outra parte do prédio. A segurança já havia se reorganizado. Temos que ir, gritou um dos policiais, começando a evacuar o local. Laura viu que a adrenalina estava intensificando tudo. Ela gritou decidida. Rinaldo, você não tem que fazer isso. Não precisa ser assim. Havia um lampejo de dúvida nos olhos de Rinaldo. Ele hesitou, e aquele pequeno instante de vulnerabilidade foi o que Laura precisava. Escute, sua família precisa de você. Você pode estar fazendo tudo isso por causa de rancores, mas no fundo, vocês ainda são uma família. Juntos têm mais força. Ela sentiu seu coração pulsar. O estrondo das explosões pareceu impulsionar suas palavras. Ricardo também viu a fraqueza do irmão e, com um passo à frente, falou com a voz carregada de emoção. Rinaldo, você não precisa desse poder. Não precisa destruir nossa família para se sentir importante. Vamos resolver isso juntos. Por favor. Nesse exato instante, a sala estava em um silêncio tenso. Rinaldo olhou para cada um deles e o conflito interno era claro. Ele parecia dividido entre o desejo de vingança e o chamado da família. Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sussurrou. Por favor, irmão, ainda podemos consertar isso. E então, algo mudara. Rinaldo hesitou, o olhar pesado. Eu só queria me sentir amado. Parte disso tudo. Sempre achei que precisasse lutar para ser visto. As palavras dele vibraram no ar e a tensão começou a se desvanecer. Com um gesto inesperado, ele deixou a arma escorregar da mão. O ar parecia mais leve. Talvez seja a hora de encerrar isso. E no exato momento em que ele falava, a sirene lá fora diminuía, sinalizando que as autoridades estavam prontas para agir.
Neste momento, um grupo de policiais se aproximou, com o armamento e a determinação de quem sabia o que está lhe fazendo. Estamos aqui para desespero e ajuda. Todos precisam sair, gritou um dos oficiais enquanto as portas se abriam. Ricardo puxou Clara, e Laura uniu forças com eles. Cada passo em direção à saída era em direção a uma nova vida. Rinaldo hesitou apenas por um momento, mas finalmente começou a segui-los. Ele não queria mais ser o vilão dessa história. Ao chegarem ao ar livre, a luz do sol os envolveu como um cobertor quente. Laura sentiu um nó se desfazer. Havia repercussões, mas a verdade não era um peso, e todos ali tinham outra chance. O brilho no céu refletia sua nova oportunidade, e eles sabiam que juntos podiam reconstruir aquilo que havia sido quebrado. Estamos juntos agora. Vamos superar isso, garantiu Ricardo, olhando para o irmão e depois para a irmã, que acenaram. O que havia acontecido precisava ser resolvido, mas um novo capítulo começava, e cada um tinha seu papel a cumprir. E a verdade, sobre a nossa herança? Clara lembrou-se, mas em vez de desânimo, aquele era o começo de um caminho rumo ao autoconhecimento e à reconciliação. Laura sorriu, a esperança voltando a florescer. Um dia de cada vez. Temos muito a conversar, mas isso não precisa ocorrer como na escuridão. E assim, enquanto o sol se punha, eles sentiram que podiam construir um futuro. Cada um precisava enfrentar seus medos, mas não estavam mais sozinhos. As câmeras que capturaram a essência do caos registraram a saída deles, e o mundo testemunhou a resiliência daquela família, que agora tinha uma chance de redenção. E para você, que chegou ao final dessa história emocionante, aqui vai um pedido especial. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias explosivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e para que possamos continuar trazendo narrativas como estas. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar essa.